Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos. Esta sexta-feira, dia 19 de junho, eu começo pedindo mais uma vez desculpas por ontem, que nós, infelizmente, não conseguimos acessar o Facebook. Houve um problema de internet e isso nos permitiu, infelizmente, não nos permitiu fazer o nosso encontro, que já é tradicional todos os dias. Mas o encontro de ontem, que era um encontro para falarmos sobre a história da democracia, contando um pouco e analisando um pouquinho do nosso passado para tentar entender o momento presente, com o historiador Marco Antônio Villa e com o cientista político José Álvaro Moisés, foi transferido para segunda-feira, às 5 da tarde. Nós teremos a live de manhã, às 10 horas, e teremos também a live às 5 horas da tarde, transferida de ontem. E hoje temos essa conversa entre amigos, com 3 grandes amigos, e falar de um tema também relevante, extremamente relevante: o combate à corrupção, especialmente nessa época de pandemia, de coronavírus. Está conosco Carlos Mourão, grande Carlos Mourão, que na nossa gestão presidiu a Comissão da Advocacia Pública. Mourão, obrigado por ter aceito o convite, por estar conosco. Está conosco o querido amigo Adib Saad, que, além de grande advogado, também presidiu na nossa gestão a Comissão de Direito Administrativo. Adib. Bom dia, Marcos. É uma alegria. Muito obrigado pelo convite. E o Jorge Eluf, que é essa pessoa queridíssima, todo mundo conhece, foi diversas vezes conselheiro da OAB, foi diretor da Ordem, foi diretor da Caixa de Assistência, e também tem uma contribuição relevantíssima no que diz respeito ao combate à corrupção. Jorge, bom dia, obrigado também por ter aceito o convite. Bom dia, Marcos. Bom dia, Mourão. Bom dia, Adib. É um grande prazer compartilhar com vocês esse momento. Eu quero te cumprimentar, Marcos, desde logo, pelas lives que você tem feito, sempre com temas relevantes e atuais, contribuindo nessa época de pandemia para que as pessoas se sintam participantes desse processo democrático e de defesa da cidadania. Um abraço. Aproveitar esse momento, né, para discutir esse tema de interesse da sociedade mesmo, né? E, sem dúvida, a corrupção, o combate à corrupção é a linha de frente desses temas. Mourão, conta um pouquinho para a gente os instrumentos que nós temos hoje de combate à corrupção, principalmente a questão da lei anticorrupção. Marcos, eu vou só, como a gente entre amigos, vou só conversar um pouco uma questão que para mim me aflige muito, né? Às vezes as pessoas estão preocupadas, né? E aí o governo federal editou a MP 9666 para minimizar, né, a responsabilidade de agentes políticos, agentes públicos, com relação a esse enfrentamento da pandemia, né? E quando a gente trata de um problema tão sério como é o enfrentamento da pandemia, né, nós temos que ter responsabilidade, né? E temos que ser mais firmes do que seríamos antes, porque imagina o desperdício do dinheiro público. A lei de anticorrupção, Marcos, traz uma questão que é a responsabilização das empresas. E nós estamos vendo aí diversos casos, mais diversos casos, que é a entrega de respiradores que são caixas de sapato, né? Entregaram tijolo, não entregaram respiradores, né? Essas empresas precisam ser responsabilizadas, né? Então, você precisa estar em cima, e nós, por exemplo, o trabalho da Corregedoria lá está sendo bem firme nesse sentido, de pegar essas empresas que se aproveitam desse momento de desespero, né? Um momento em que o agente político tem que resolver, né? E frauda e traz um ônus, vários ônus, né? Imagina, você fraudar nesse momento de pandemia me parece tão assim absurdo, mas tão assim injusto com a saúde humana, com a saúde das pessoas, que eu fico muito tocado com isso, né? Imagina você se aproveitar desse momento de fragilidade para se aproveitar ainda do dinheiro do Estado e desviar dinheiro do Estado. Isso, para mim, é inadmissível, né?
E a lei de anticorrupção tem feito um trabalho muito importante com relação às empresas. Antes da lei de anticorrupção, você punia só o funcionário, né? Aquelas pessoas envolvidas diretamente nos atos de corrupção. Hoje não. Hoje você pune a empresa. Por que pune a empresa? Pune a empresa que, na verdade, ela acabou aferindo lucros com aquele ato de corrupção e precisa responder por aqueles atos, né? Então, se criou a lei de anticorrupção para responsabilizar essas empresas objetivamente, né? Uma vez configurado o ato de corrupção, objetivamente essas empresas respondem. Então, é um avanço hoje, né, no combate à corrupção, o controle das empresas, que necessariamente tem que ter compliance para evitar que os seus servidores, os seus funcionários, façam corrupção. E na administração pública também, né, responsabilizar os servidores que participam desses atos, né? Mas o que a gente tem visto bastante é essas empresas que estão tentando fraudar a administração pública, né, sem que houvesse a participação, sem que haja a participação ainda comprovada de servidores públicos. E a gente tem combatido bastante, tentado controlar bastante essas atitudes totalmente ilegais. Mourão, deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu encaixar na sua resposta. Algum agravante em termos de penalidade por estarmos num momento tão relevante do ponto de vista social, onde, de fato, se a corrupção já é um crime hediondo, qualquer oportunidade, nesse momento, tem essa agravante que torna esse crime assim, um absurdo. No ponto de vista administrativo, civil, penal, algum agravante por estarmos nesse momento e a pessoa querer praticar corrupção em cima exatamente da preocupação sanitária? Sob o ponto de vista penal, eu desconheço, Marcos, mas sob o ponto de vista civil, não há. Não há. Muito pelo contrário, a MP 966 tentou minimizar a responsabilidade dos agentes públicos, né? O que é um descalabro. O Supremo deu até um alinhamento para a MP. Eu acho essa MP inconstitucional. Você não consegue livrar a responsabilidade, né, por cometimento de atos ilícitos. O ato é ilícito e acabou. Mesmo seja na pandemia. Na pandemia é pior o ato, né? Não melhora. Então, não tem que ter uma medida provisória, né, para que minimize a responsabilidade do agente político que acaba cometendo de uma maneira assodada ou de uma maneira indevida atos ilegais. Então, eu acredito que não há, e tentaram fazer com que minimizasse, quando, na verdade, teriam que ter feito para maximizar a responsabilidade de todas as pessoas, inclusive as empresas. Adib, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Nós temos a lei dispensa as licitações nesse período de emergência, compreensível, porque o administrador está concorrendo com o mundo, por exemplo, a compra de ventiladores, está concorrendo com o mundo inteiro, todo mundo querendo comprar ventiladores para enfrentamento do coronavírus, e a ideia de fazer uma licitação, burocratizar o processo e inviabilizar a compra. Mas, ao mesmo tempo, como o Mourão falou, nós vimos situações de compra fora do país, ventiladores pulmonares que não chegaram uma parcela, valores extremamente altos, que eu nem entro no mérito do valor, no sentido de que eu não sei a competição internacional aumentou o valor, não sei em que dimensão esse valor elevado corresponde ou não àquilo que é a oferta internacional. Hoje eu fui comprar para minha casa a câmera de vídeo, essa câmerazinha que a gente coloca para fazer a live. Custava, antes da pandemia, algo em torno de R$ 90 a R$ 100. Eu fui olhar o preço hoje, estava R$ 1.100. Por que deve ter parado a fabricação? Pode ter, porque muita fabricação parou, porque parou a fábrica lá na China. A demanda deve ter crescido por causa das lives e tal. Então, às vezes acontece, o preço de 100 pulou para 1.000. Agora, que tipo de controle a sociedade? Eu estou falando do ponto de vista da sociedade. Que tipo de controle nós temos para acompanhamento dessas compras de emergência? Há transparência suficiente para que a gente possa saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro, porque o dinheiro é nosso. Marcos, presidente, mais uma vez agradeço pelo convite, fico feliz em participar com grandes amigos, com
grande Jorge Eluf, um grande combatente contra a corrupção, o Mourão, um grande amigo, uma grande liderança da advocacia pública. Vou pedir um pouquinho de paciência e eu gostaria de colocar nessa conversa, efetivamente, de amigos, uma pequena divergência. E já abriu o voto divergente em relação a algumas coisas que foram já colocadas e algumas coisas que têm sido ditas. Primeiro, penso que a medida provisória ela tentou falar aquilo que, de certa forma, já estava dentro da nossa legislação. Não vejo como uma tentativa de retirar responsabilidade. Tentou simplesmente explicitar aquilo que nós já poderíamos deduzir da legislação brasileira, apesar de toda a gritaria. Quando nós dizemos que numa situação dessa, de calamidade, de pânico da população, da inexistência de tempo para a realização de licitação, as compras podem ser feitas de forma direta, isso já estava, de certa forma, contida na nossa legislação. Já estava contido na nossa legislação. Não haveria necessidade de vir explicitado através de uma medida provisória. Muito bem, o governo resolveu redizer aquilo que já estava dito. Primeiro ponto. Segundo, quando diz que a responsabilização só vem por dolo ou erro grosseiro, de certa forma, isso também já era da própria lei de improbidade administrativa, porque a lei persegue aquele que é desonesto, aquele que pratica o ato com a intenção de se locupletar ou permitir que alguém se locuplete contra o erário público, às custas do dinheiro público. Não é exigível, principalmente numa época de pandemia, que o gestor público, pressionado à evidência por uma situação nunca antes vista no nosso país e no mundo todo, exceto em algumas situações muito pontuais, em algumas localidades do país ou do restante do mundo, numa situação premente em que ele tenha que agir. E aí a competição é, muitas vezes, de pequenos municípios contra grandes potências, contra grandes estados, contra grandes nações. Então, imagine só um município pequeno, um pequenino município, precisando comprar 1 ou 2 respiradores, competindo contra um grande estado ou contra um grande país. A chance de conseguir vencer é muito pequena. E qual é o custo disso? Então, como fazer esta apuração? Como buscar tudo isso? Não adianta você pegar um orçamento do município que tem um poderio econômico gigantesco e comparar com o orçamento de um município que tem 5.000 habitantes. Nós temos que verificar, primeiro, a época em que isso foi feito. Nós temos que verificar se aquele fornecedor fez nos mesmos dias ou na mesma semana vendas diferenciadas. Nós temos que saber a distância, entrega, frete, matéria-prima, fornecedores. Não há possibilidade de simplesmente fazer uma comparação entre um preço e outro e dizer há ou não superfaturamento. Existem produtos, inclusive dentro da própria agricultura, sazonais, em que você tem um preço uma semana e na outra semana o preço dispara. Nós tínhamos, e verificamos isso, que numa semana nós tínhamos materiais para hospitais disponíveis no mercado internacional e na semana seguinte o governo americano mandou os aviões da Força Aérea irem para a China para retirarem aviões de equipamentos. O próprio governo brasileiro ficou sem material de reposição para os hospitais. Isso foi falado pelo ministro da Saúde brasileiro. Ou seja, qual é a chance de estados e municípios, pequenos ainda, terem de competir nesse mercado internacional? É praticamente nenhum. Com isso, naturalmente, a demanda faz o valor subir. Então, há que se ter muita cautela no momento da apuração. Por quê? De um lado, nós sabemos que a corrupção, infelizmente, permeia a administração pública, mas permeia também o empresariado brasileiro, né? Não dá para culpar somente a administração pública. Nós sabemos que dos dois lados existem, infelizmente, uma parcela. É pequena, não é a maioria, felizmente, mas que permeia o comércio, esse fornecimento de bens e serviços para o poder público brasileiro. Nós temos que ter cautela para distinguir se o eventual ato doloso ou esse erro grosseiro também já beirando a má-fé ou com má-fé, né, ele partiu exclusivamente da administração pública, se ele partiu do particular, que vende uma coisa que não tem condições de entregar, ou se isso é de um conluio generalizado
generalizado entre um e outro, e que muitas vezes um lado tenta encobrir o outro. Eu vi o exemplo que foi dado pelo Mourão, em que o poder público vai ao mercado para tentar comprar respiradores, a empresa vende, promete uma coisa e entrega uma caixa de sapato, entrega um tijolo ao invés de entregar o respirador, né? Isso é praticamente criminoso, para não dizer que é realmente criminoso. Numa época de pandemia, uma empresa que não tem o produto, não tem capacidade de entregar o produto, colocando em risco a vida das pessoas. Por outro lado, há que se verificar também se o poder público, no momento de fazer aquela compra, não tinha os meios necessários ou os meios adequados de fazer a verificação se aquela empresa era uma fornecedora adequada, se o orçamento era um orçamento naquele dia ou naquela semana compatível com os valores de mercado. Ou seja, a apuração ela precisa ser, primeiro, muito mais profunda e muito mais transparente do que uma simples verificação normal de mercado. E segundo, ela precisa ser muito mais cautelosa para que não acabemos por fazer uma acusação infundada contra pessoas que simplesmente estavam buscando, na realidade, suprir o poder público das suas necessidades num momento de verdadeiro desespero. Em relação aos instrumentos de transparência? Em relação à transparência. Bom, a primeira coisa que eu acho fundamental é até um pouco mais complicado para a população, mas se a população pudesse acompanhar, seriam acompanhar os valores através dos portais de transparência, através, também é um pouco mais chato, mas agora com a internet é mais fácil, através das publicações do Diário Oficial para saber os extratos dos contratos, quais são os valores que estão sendo pagos. A população pode pedir informações diretamente através da Lei de Acesso a Informações. As câmaras municipais podem e devem pedir relatórios sobre as compras que foram feitas em relação à pandemia, devem pedir contas sobre os recursos que foram enviados do Estado, da União para os estados e municípios, dos estados para os municípios, ou a utilização de recursos próprios ou entre secretarias, quais foram os orçamentos que foram feitos, porque a autorização de dispensa de licitação não é autorização para se gastar sem cotação de preços prévios. Isso não é autorização para simplesmente ligar numa determinada empresa e comprar por qualquer preço. Há necessidade, por força de disposição legal, se fazer uma cotação prévia. Eu preciso ter várias empresas, ainda que de forma simplificada, fornecendo orçamentos para que eu venha a buscar, sem o processo licitatório, efetivamente, com a dispensa, que eu venha buscar o melhor preço para aquele produto, que é o indispensável para atender os anseios e as necessidades momentâneas da administração. A Câmara Municipal pode, as entidades que compõem ONGs, o Ministério Público, eventualmente, se for um caso manifesto de prática de crime, as polícias estaduais, a Polícia Federal, os tribunais de contas, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dos estados, o Tribunal de Contas da União, irão exercer um papel absolutamente fundamental nisso. Até porque eles têm, nas suas auditorias, meios eficazes de fazer a fiscalização e fazer o trabalho comparativo daquilo que foi gasto e quanto custou o fornecimento de uma determinada grande fornecedora para diversos municípios, coisa que muitas vezes o cidadão comum ou uma determinada entidade não tem condições de fazer a comparação. Então, por exemplo, 2 municípios vizinhos com o mesmo poderio econômico, com o mesmo porte, compram na mesma semana 5 respiradores cada. Um paga R$1.000, o outro paga R$100.000. Bom, aí tem uma distorção absolutamente inaceitável. Veja, mesma época, mesmo período, mesmo frete, mesma distância, mesma situação. Então, essas distorções precisam ser verificadas. E o Tribunal de Contas é o órgão de fiscalização que reúne as melhores condições. A população pode e deve, acompanhando Diário Oficial, publicação de extratos, Câmara Municipal, pedindo essas informações diretamente, inclusive através de peticionamento no protocolo do seu município com pedido de prestação de contas. Obrigado, Adib. Jorge, uma coincidência importante e eu fico muito satisfeito
não foi proposital, nós marcamos essa data. Depois eu fui conferir, amanhã, faz 5 anos que nós lançamos na OAB de São Paulo, quando eu estava na presidência, vocês participaram disso, a campanha contra a corrupção. Amanhã faz 5 anos. E nessa campanha, nós apresentamos um trabalho que vocês fizeram, junto com o Márcio Camaruzano, que está nos assistindo, com outros colegas, o Luciano Caparrós, tinha você, tinha o Adib. Nós fizemos 12 propostas de aprimoramento da legislação para melhorar o ambiente de negócios entre o público e o privado. Fala um pouquinho das propostas, Jorge, para a gente, por favor. Muito bem, Marcos, muito bem lembrado. De fato, amanhã nós teremos o 5º aniversário do lançamento dessa campanha, uma das mais importantes da sua gestão, da corrupção não. E nós reunimos um grupo de colegas ligados a esse tema, colegas da advocacia pública, da advocacia privada, professores, e nós elaboramos, então, esse rol de 12 propostas. E o que distingue essas propostas, Marcos, das demais propostas que a gente vê correndo aí pela praça, pelo Congresso? Nós, hoje, temos um arcabouço legislativo repressivo contra a corrupção muito bom. O próprio Mourão lembrou aí da lei anticorrupção, o Adib lembrou da lei de improbidade administrativa, nós temos legislação penal muito bem caracterizada contra a corrupção, contra os crimes praticados pelos agentes públicos e também por particulares, por empresas. Enfim, temos a legislação pertinente à transparência das informações, ao acesso às informações. Então, nós temos um arcabouço legislativo muito bom nesse tema de caráter repressivo. Mas a nossa campanha, Marcos, é caracterizada por uma natureza de prevenção da corrupção. Nós temos muita legislação de caráter repressivo, agora de prevenção, praticamente pouquíssimas. Então, nós fizemos uma série de propostas que dão prioridade para a prevenção dos atos de corrupção na administração pública. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Autonomia financeira e administrativa dos órgãos de controle interno da administração pública. Por exemplo, controladorias, como que o Mourão faz parte no município de São Paulo, corregedorias da União, estados e municípios, com previsão de mandato de 3 anos, não coincidente com o do chefe do Poder Executivo e renovável uma única vez, no caso do controlador-geral e do corregedor-geral, para evitar que ele fique submetido a uma ingerência daquele que é fiscalizado por ele, que são os agentes do Poder Executivo, etc. Nós também previmos um apoio ao fortalecimento da advocacia pública, em todos os seus níveis, a advocacia pública da União, dos estados e dos municípios. Por quê? Esses órgãos são órgãos de Estado e não de governo. Eles existem para orientar o administrador para que ele pratique o ato administrativo de forma correta, adequada. E previne também a ocorrência de ilegalidades por parte do administrador. Então, nesse sentido, era importante fortalecer os órgãos da advocacia pública, da União, dos estados e municípios. Deixa eu pegar esses 2 ganchos, depois a gente vai falando dos outros, passar para o Mourão, pela função que ele exerce hoje, por ter presidido a Comissão da Advocacia Pública, como você também presidiu no passado, Jorge. Sim. Sim. Em relação a esses 2 pontos, o fortalecimento da advocacia pública, a importância disso, Mourão, e onde tivemos, inclusive, uma decisão do Supremo que amparou, que deu proteção aos honorários de sucumbência da advocacia pública, limitando o teto, mas evitando que, como alguns municípios, alguns estados já queriam avançar sobre os honorários da advocacia pública, né, Mourão?
Luta essa que a OAB bancou quando foi na edição do novo Código de Processo Civil. Verdade. O trabalho que você teve à frente, né? E a advocacia pública é bem grata ao seu trabalho com relação a isso. E o fortalecimento das instituições, nós estamos vendo hoje como é importante, né, Marcos? E um ponto que Jorge colocou aqui muito bem, que é a questão da autonomia. Essa autonomia é fundamental. A autonomia passa por autonomia financeira, passa por autonomia na remuneração, passa por autonomia institucional, administrativa, técnica, né? Esses órgãos precisam ter independência, né? Senão, a ingerência política é muito grande. A DIB estava falando muito nas prefeituras pequenas, né? Imagine numa prefeitura pequena, eu conheço, como fui presidente da Associação Nacional, eu vi muitos casos desse tipo, né? O procurador está do lado do prefeito, né? A sala ao lado, né? Então, a relação é de uma complexidade muito grande. Se não tiver uma autonomia, uma independência para fazer aquilo que precisa ser feito, porque todos nós, Marcos, aqui, da administração pública, temos que respeitar a lei. É assim, é uma escolha civilizatória, né? A sociedade escolheu que tem que ter lei, e a lei precisa ser respeitada para todos, não tem diferença, né? E, nesse sentido, tem que ter órgãos que façam com que essa lei seja cumprida corretamente, né? E, para isso, precisa ter autonomia, sem ingerência nenhuma política. Isso é fundamental. Ontem, a Vitória João traz uma questão importante, que é a efetividade do recebimento de honorários, que é a efetividade do trabalho, né? A advocacia pública vai ser remunerada pelo aquilo que faz e traz resultado, não pelo aquilo que deixa de fazer, não, por aquilo que faz e traz resultado. Então, foi uma vitória importante e relevante numa visão de moderna administração pública, né? E da corregedoria, dar o mandato, prazo determinado mandato para os corregedores. É fundamental. É fundamental. Isso eu tenho coloquei sempre. Nós não podemos depender de governos. A gente, em certo momento, na prefeitura, tem governos que são favoráveis, aí, de repente, tem um rompimento, se rompeu, aí volta um governo que é favorável. Hoje nós estamos num momento relativamente tranquilo, muito bom, que é fortalecido, não há uma perseguição ao que você faz, então dá para fazer autonomia, mas você depende dessa boa vontade, né? Então, não podemos depender de boa vontade nenhuma, nós temos que fazer, sem medo, sem nada, né? Eu, como sou de carreira, eu tenho independência, mas acho que tem que ter o corregedor e o controlador tem que ter mandato. Isso era uma proposta hoje para a gente colocar nas constituições, né, estaduais e municipais, né, Jorge? Isso mesmo. Para fixar. Quais outros propósitos, Jorge? Deixa eu só fazer o comentário, depois eu vou passar para o Dib também. Mas Marcos, fazer o registro. Se eu puder. Só fazer o registro das pessoas que estão acompanhando. Tá, o Fabrício, querido amigo, foi presidente comigo, eu na OAB de São Paulo e da OAB de Minas Gerais, hoje é conselheiro federal, nos dá a honra de estar participando conosco. O André Persicano Nara, o outro amigo, André Bottino, o Renato Barros, de São Carlos, o Vladimir Cassani, o Cláudio Peron, a Roseli Santos, do PTB Afro, o José Rocha Pinto, o Alexandro Pereira da Silva, que é de Joinville, querida amiga Cleonice Moura, o Laerte Soares, todos os grandes amigos, o Lourenço Seco, Júnior, o Flávio Marques, lá de Rio Preto, Adriana Guimarães, a Regina Nascimento, o Acácio Abdala, o Luciano de Oliveira Santos, o Adilson, o Fernando César Barus, de Adamantina, o Adilson Pedro Machado, de Itaém, a Cida Prado, a Cida Frugoli, o Adunquerque Mendes, o Leandro Ramos, o Stasi de Carapicuíba, a Rosaquel Oliveira, a Ilane de Almeida e o AC Duarte, nosso amigo do Piranga. Adib, você ia falar alguma coisa? Marcos, na realidade, era só para reforçar aquilo que o Mourão vinha falando. Eu queria destacar, nesse momento, a atuação implacável das associações de defesa da advocacia pública, né? Uma delas, inclusive, foi presidida pelo Mourão, o trabalho da Márcia Semler e de tantos outros defensores da advocacia pública que lutaram e continuam lutando por essa independência. Entre todas elas, principalmente a independência de pensamento, a independência de não estar vinculado. Eu preciso que a população saiba disso. A possibilidade do defensor do erário, o advogado público, né, o procurador, poder dar a
sua opinião técnica sem depender de uma concordância, de uma aquiescência de quem é o gestor político. Essa independência, na realidade, para que a população possa compreender, é a garantia da legalidade e, muitas vezes, da própria moralidade do ato administrativo. Né? Então, esse ato, esse parecer, essa opinião jurídica da advocacia pública é um ato de sustentação da legalidade do ato que está sendo praticado pelo administrador. É de uma importância vital. E a vitória, na realidade, dos honorários significa a vitória da advocacia e da cidadania, porque não há cabimento separar o advogado entre advogado privado e advogado público. O advogado é, antes de tudo, advogado. Né? Se é público ou é privado, é simplesmente uma espécie de um gênero bastante maior, que é o da nossa classe. Então, é uma grande vitória, absolutamente justa, legítima e que, felizmente, nós lutamos durante tanto tempo. A luta no Código do Processo, o Mourão lembrou, foi importante também, nós conseguimos colocar no Código do Processo, que foi a base de tudo. Aliás, está conosco também o Nuzzi, o querido amigo Nuzzi, que é um grande advogado público também, o Zé Nuzzi Neto. Jorge, fala das outras propostas. Então, até a propósito, o Zé Nuzzi participou ativamente da elaboração dessas propostas. Ele era membro da nossa comissão e foi um dos mentores aí das propostas. Olha, nós temos outras, por exemplo, fortalecimento dando ampla e real autonomia aos tribunais de contas. Hoje nós temos tribunais de contas que funcionam, mas há outros que são muito vinculados ao governante de plantão. E os tribunais de contas, como órgãos auxiliares do Poder Legislativo, na tarefa de fiscalizar os atos praticados pelos outros poderes, ele tem que ter autonomia e independência total técnica para executar essa tarefa de suma importância. Então, em alguns lugares funciona bem. Nós vemos que no Tribunal de Contas da União tem atuado de forma bastante efetiva na fiscalização dos atos de gestão. Os tribunais de contas, os que eu conheço, o do Estado de São Paulo, também tem tido uma atuação bastante louvável, independente, na fiscalização dos atos de despesa do poder público. Nós temos também uma proposta de fortalecimento institucional e estrutural das agências reguladoras, que são órgãos do poder executivo que têm que fiscalizar a atividade de natureza específica, como, por exemplo, as telecomunicações, saúde, energia elétrica. Essas agências, elas têm um duplo papel, além de fiscalizar a legalidade dos atos que são praticados pelas concessionárias ou particulares, né, desses serviços públicos essenciais, exerce um papel também de defesa do consumidor, o que é muito importante, porque todos nós somos consumidores de telecomunicações, de energia, de saúde. Portanto, o papel dessas agências tem que ser fortalecido para que elas tenham real independência no exercício da sua atividade. Temos também uma proposta que é a chamada o compliance, que hoje em dia já está incorporado em muitas empresas particulares. O poder público precisa, de fato, estender o compliance, não apenas à administração centralizada, mas também às empresas públicas, às fundações, autarquias que prestam serviço público e que precisam ter esse mecanismo. O que é o compliance? São mecanismos de controle interno dessas entidades para que elas atuem de forma ética e de acordo com a lei, sem desvio de conduta, sem desvio de finalidade. Portanto, elas exercem um papel de controle interno dessas empresas, dessas entidades públicas. Mais uma das propostas que nós apresentamos. Enfim, como você pode ver, Marcos, são propostas de caráter preventivo para evitar justamente a ocorrência de atos de desvio. E nessa linha, na sua gestão, Marcos, nós, imbuídos dessa ideia, né, de estender o conhecimento desses mecanismos para a população toda, a OAB de São Paulo realizou, pela
Comissão de Controle de Gestão de Atos de Despesa Pública, também da gestão da comissão do ADIB, que era de Direito Administrativo. Nós realizamos diversos seminários, encontros nas subseções do interior de São Paulo, levando aos procuradores, aos advogados, aos gestores públicos, esse cabedal de conhecimento para que a população tenha acesso ao controle efetivo dos atos de despesa do administrador, usando, por exemplo, da Lei de Acesso a Informações, a Lei de Transparência e outras, para que o gestor público seja fiscalizado não apenas pelo Poder Legislativo, mas também pelo próprio cidadão. Fazer só o registro também, está conosco o Márcio Camaruzano, que foi também que trabalhou muito nessas propostas. Sem dúvida. O Márcio, sempre professor de todos nós. Está conosco a Cidinha Moreira, o Leandro Tugashi, a Valquíria Amália, a Cíntia Cristina Confela, a Vanessa Turola Cardoso, a Rosa Kel Oliveira, o Fábio Maris, o Vladimir Cassano, o Jário Aber, o grande Jário Aber, o João Milani Veiga, a Noemi Ataca e a querida amiga Isabela Castro. Nós tínhamos uma proposta também, dentre essas 12, que aí eu já passando para o ADIB. ADIB, nós temos na Constituição, e aí eu acredito isso, eu cheguei a conversar com o relator da Constituinte, o Bernardo Cabral, sobre isso. Há um artigo na Constituição que, ao contrário do que faz as constituições que tem nos governos presidencialistas, a própria Constituição americana é uma delas, que proíbem alguém que assuma um cargo no legislativo peça licença e passe a ocupar cargo no executivo, né? Primeiro, porque é uma traição ao eleitor. Eu tenho centenas de pessoas para votar por um deputado, escolho o deputado para ele ser deputado, por óbvio. E aí ele pega, em vez de ele assumir como deputado, ele simplesmente se licencia e vai servir como secretário de Justiça, ou secretário disso, daquilo, ou ministro. Portanto, uma traição ao voto. E há uma sedução que tem no Executivo, quando ele oferece ministério, secretaria, ele está oferecendo orçamento, está oferecendo cargo de confiança para ser nomeado. E aí ele interfere na composição do legislativo. Algumas vezes, uma alteração de mais de 10% da composição. Os países presidenciais proíbem isso. O sujeito eleito no legislativo vai ter que cumprir até o final. Ele não pode assumir cargo. E na nossa Constituição é permitido. Esse movimento, Adib, a importância dele para tentar mitigar um pouco essa relação nem sempre republicana entre o Legislativo e o Executivo, e considerando que o Legislativo exerce a função de fiscalização dos atos do Executivo, né? Dib subiu. Carlos, Mourão, deve ter um problema de conexão. Mas aqui. Congelou, né? Ele está congelando. Mourão, quer falar um pouquinho? Avanços da legislação que ainda pareceu ocorrer, né, sobre essas propostas, enfim. Então, essa questão, eu acho, é triste ver isso, né, Marcos? Porque você se depara com... Quando você... Um vereador, você faz uma escolha, né, para que essa pessoa seja membro do Legislativo, né? É uma escolha, né? Então, há um não cumprimento daquela escolha da população, né? Na medida em que ele sai e vai exercer um cargo executivo. Isso acontece bastante e é muito triste que isso aconteça, né? Porque aí fica um problema e uma vinculação do legislativo, porque hoje, e é interessante você tocar nesse ponto, que acho que é um ponto fundamental no que nós estamos vivendo, há de haver um equilíbrio nos poderes, né? Um equilíbrio que vai manter esses poderes e seguir o país de uma maneira tranquila, né? Poder executivo cumprindo as decisões do judiciário e executando as leis do legislativo. Esse é o equilíbrio, né?
Então, até eu critico muito o excesso de medidas provisórias, porque eu acho que é uma forma do executivo ser legislativo, isso é muito perigoso, e aí você quebra um pouco esse equilíbrio. Esse equilíbrio precisa ser sempre mantido, né? Na medida que você faz essas trocas, né, traz o legislativo para dentro do executivo, você acaba quebrando também esse equilíbrio dos poderes, que é fundamental na discussão hoje que nós estamos enfrentando, né? Não sei se A você... provisória é um dos exemplos bem lembrado, porque, eu sempre digo, a nossa Constituição foi feita para ser um regime parlamentarista. E no último minuto, né, nos 47 do segundo tempo, houve um acordo lá e voltou para o presidencialismo. Mas essas situações permaneceram, e essas situações foram previstas para o caso do parlamentarismo, e elas foram mantidas. Adib, você deu uma escapada sobre o tema. Não, mas falando sério, queria que você falasse sobre isso, queria que você falasse também, aproveitasse, falasse sobre um outro tema que também é uma das propostas, que é uma vergonha. É uma das grandes vergonhas no que diz respeito à capacidade do Brasil de enfrentar seus problemas. O lobby. Até hoje, nós temos há 30 anos projetos de lei no Congresso procurando legislar sobre lobby, e até hoje nós não conseguimos regular essa relação entre o público e o privado, que o lobby é legítimo, né? Eu pretender levar a minha opinião, as minhas sugestões, a minha visão do mundo, as minhas necessidades para o legislativo é importante. A democracia faz parte, é assim que se constrói a democracia. Mas há o limite da ética, né? E a regulação do lobby estabeleceria com clareza esse limite, né? Sem dúvida, presidente. Eu até gostaria de só dizer, em relação ao mandato do deputado ou senador, o Mourão já colocou muito bem, e tem um aspecto que é o que mais me preocupa, é a chamada moeda de troca. Quando eu retiro alguém do parlamento, um deputado ou um senador, levo para um ministério, não tanto pela sua capacidade técnica ou por sua capacidade de gestão de um determinado assunto ou de uma determinada matéria, mas quando isso é feito para contentamento de um determinado partido ou aglomeração política, quando isso é feito por imposição no chamado toma lá da cá, para que ele depois coloque outros nomeados, para que ele faça o primeiro, o segundo, o terceiro escalão de um ministério, e assim, contentando, né, toda a sua alcateia, ele possa distribuir muitos cargos e muito dinheiro público, inclusive verbas e emendas parlamentares. Isso gera uma relação nada republicana e uma relação, permita-me a rudeza da expressão, muitas vezes prostituída entre dois poderes que não devem ter esse tipo de relação. Então, além disso, que é a traição do voto, daquilo que democraticamente ocorreu nas urnas, me preocupa muito a índole, a natureza dessa relação. Em relação ao lobby, nós já passamos da época da regulamentação, presidente Marcos. Na realidade, nós vivemos, e mais uma vez peço perdão pela rudeza da expressão, algumas situações de verdadeira hipocrisia no Brasil. Então, virou crime, virou uma situação ridícula falar, olha, precisamos regulamentar o lobby. Não, o lobby é uma coisa feia. Pelo contrário, quando nós elegemos um deputado ou um senador, é porque nós acreditamos, ou pelo menos deveríamos acreditar, na sua proposta, na sua plataforma, na ideia que ele defende, na sua ideologia, naquilo que ele prega ou naquilo que o seu partido prega. E o povo que elege o seu deputado ou o seu senador tem não só o direito, mas tem o dever de dizer a ele, seu representante, como quer que ele vote nas questões fundamentais que dizem respeito à nação. Isso é da essência da chamada democracia representativa. Como é impossível que o povo exerça hoje a democracia direta, como exercia em Atenas, na antiguidade, ou seja, que nós votássemos ou votemos hoje diretamente aquilo que é do nosso interesse, nós escolhemos os nossos representantes para que eles falem por nós. E eles representam grupos, maiorias ou minorias, dentro do parlamento. Muito bem. No momento de se discutir e eleger uma lei, de se dizer qual é a vontade do povo, e aí sim o princípio da democracia e o princípio do Estado de Direito,
O povo tem o direito de se dirigir aos seus representantes e dizer: nós queremos que isso seja votado de tal maneira, em razão dos seguintes argumentos, A, B, C e D. Isso é o lobby. Esse é o lobby sadio. Esse é o lobby adequado, que não se confunde de modo algum com corrupção, que não se confunde com os chamados vendilhões, que são aqueles que estão exercendo um determinado poder e pedem vantagens, e pedem dinheiro, e que se corrompem para votar um projeto ou outro, não de acordo com a política pública, com as ideias, com a ideologia que o elegeram, mas de acordo com o tamanho da mala que irá fazer o pagamento, ou para ele, ou para sua família, ou para o seu partido, ou de reserva financeira para a próxima campanha. Isso significa que o debate de ideias e a ida à Casa de Leis para apresentação de ideias, de argumentos, para pedir que determinado projeto seja votado neste ou naquele sentido, é o mais puro exercício da verdadeira democracia e que não se confunde com a corrupção, que é aquilo que vem sendo instalado. Continua, Adib. Caiu? Caiu. Agora o Marcos é que está fora. Então, era só para... Estava só complementando. Não sei se o final... Olá a todos, voltamos com a nossa conversa entre amigos, probleminha de conexão, está tendo muito acesso, e aí a própria Vivo tem comunicado, as estruturas de internet no Brasil não estão dando suporte a esse volume de gente entrando na internet nesse período de pandemia. Adib, continua, por favor, daquela sua fala. Então, presidente, eu vinha dizendo a respeito da necessidade da regulamentação com a separação entre aquilo que é efetivamente o lobby como um sintoma, uma representação efetiva da democracia e que é o exercício de um direito, o cobrar e saber encaminhar o voto para aqueles que são os nossos representantes, que é totalmente diverso da corrupção, da compra da consciência, da venda do voto de um parlamentar, de um deputado ou de um senador. São coisas absolutamente distintas e que a regulamentação é necessária até para que o povo brasileiro possa participar, acompanhar e ter o direito de se manifestar dentro de um Congresso que, infelizmente, nos últimos anos vem perdendo o crédito, vem perdendo a imagem, até por força dos acertos que vêm sendo feitos e que, com esses acertos, inclusive com troca de cargos e de emendas, fazem com que a vontade popular esteja cada vez mais distante daquilo que as leis brasileiras vêm efetivamente transmitindo. É isso. Jorge Mourão entrando agora, disse o sistema de internet está sobrecarregado no Brasil inteiro e, infelizmente, tem acontecido isso. Jorge, está sem som? Eu estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Tá. Fala alguma das outras propostas que nós apresentamos, Jorge, por favor. Então, como eu estava expondo aqui, nossas propostas são de caráter preventivo.
Então, uma delas também diz respeito ao aprimoramento do aparato legislativo quanto às licitações públicas, para que elas apresentem melhor adequação e transparência. Hoje em dia, nós sabemos que as licitações são muito suscetíveis ou de emperrar a máquina administrativa ou de permitir desvio de conduta. Então, nós temos, quanto a isso, até nós apresentamos uma proposta ao governo do Estado, Marcos, na sua gestão, no sentido de trazer maior transparência às licitações públicas, de modo que todos os cidadãos interessados possam acompanhar os atos das licitações que visam a contratação de serviços ou compra de produtos pela administração pública, até para impedir o que está ocorrendo nesses tempos de pandemia com relação à compra de materiais superfaturados ou de instalação de hospitais, a gente chama de campanha, também com superfaturamento ou com falta de materiais. Então, o aprimoramento da legislação pertinente às licitações, mesmo para os casos de dispensa de licitação, deve ser uma prioridade do governo, do Estado, para que nós possamos gastar melhor o nosso dinheiro público, que é proveniente das contribuições dos contribuintes. Portanto, são algumas das demais propostas que nós apresentamos. Algumas delas foram implementadas, por exemplo, na época nós falamos nas definição de regras claras e procedimentos transparentes para o financiamento de campanhas eleitorais. Isso, em parte, foi aperfeiçoado com a proibição de contribuição de empresas a candidatos, empresas contratadas pela administração pública. Isso não é possível, porque causa realmente uma causa de promiscuidade entre administrador e particular. Permitir que aquele empresário financie a campanha de um político e depois venha a ser contratado, se esse político for eleito, pela administração que ele dirige. Então, também era uma das propostas nossas. Que faz parte daquela discussão que o Supremo acabou acolhendo, da vedação do financiamento de campanhas para as pessoas jurídicas, né? E a proposta nossa era de que, em haver esse financiamento, a empresa que alocasse dinheiro numa campanha, ela não poderia contratar enquanto aquela pessoa eleita estivesse na gestão pública. Perfeito. Até isso ocasionou uma mudança nas regras de financiamento de campanha, passando a ser integralmente financiadas pelo Tesouro Público, pelo Tesouro da União, o que causa uma distorção também, porque além de fazermos uma contribuição dos pagadores de impostos para campanhas políticas, não há um controle efetivo por parte dos tribunais de contas ou da Justiça Eleitoral quanto aos gastos em campanhas eleitorais. Geralmente, a contabilidade, a prestação de contas é meramente formal, então não se chega ao mérito daqueles gastos de campanha, o que permite que, por exemplo, um dirigente de partido político destine o dinheiro para onde ele quiser, dê o dinheiro, financie a campanha de quem ele quiser, de quem ele escolher, o que é uma grave distorção para a democracia, no meu modo de ver. Esse é um outro tema, nós vamos estou marcando a data, mas é possível que semana que vem a gente faça uma live sobre a questão da reforma política, comentando um pouco sobre a questão, um dos pontos principais é o fundo eleitoral. Carlos Mourão, nós avançamos no controle nos últimos anos, é inegável. A lei da ficha limpa, a própria lei de transparência, a lei de anticorrupção, enfim, nós tivemos grandes avanços. Em muita medida, conseguimos controlar alguns abusos, mas se controlamos alguns, outros tantos apareceram, outros tantos surgiram. E aí vemos números astronômicos, né? O Brasil acabou se tornando, na imagem de todos, não só dos brasileiros, mas na imagem do mundo inteiro,
com um país e um ambiente mais corrupto que tem no universo, pela grandeza dos números que se apresenta. Não é conviver com corrupção, é a corrupção generalizada tomando conta dos espaços públicos e privados. Né? É muito triste isso, Marcos, mas eu acho que a sociedade organizada tem que agir, nós, as instituições, temos que agir, né? E hoje, nós estamos falando aí de informática, falando de internet, né? Hoje o sistema de controle que pode ser realizado é muito eficaz, pode ser muito eficaz, com pouco investimento, né? Havendo vontade política, né? Eu vi um sistema outro dia apresentado pelo próprio Banco Mundial, que você cruza todas as informações de todas as licitações, né? Então, imagina só um sistema que ele cruza, ele analisa quem são as empresas contumazes perdedoras, né? E a composição societária das empresas, e as empresas que são sempre vencedoras, e a interferência de uma com a outra. Hoje o sistema, né, você com informações, com banco de dados, você consegue ter dados fantásticos, e isso demanda um investimento, uma vontade política, para que a gente possa fazer esse controle. Eu acho que é possível avançar, né? Claro que quanto mais se avança, também os corruptos também se avançam em desenvolver técnicas mais alternativas aí, burlando, né? Mas é impossível. Acho que também tem que ao controle social, a própria sociedade, né? Porque e a imposição de penas com relação aos servidores, às pessoas físicas, é importante que isso seja efetivado, né? Nós lá temos feito um trabalho grandioso, analisamos sempre, todo dia, tudo que sai, né, para que a gente possa verificar se há um desvio, e às vezes é uma ilegalidade, às vezes é uma incompetência, mas às vezes é a corrupção, né? Então você precisa avançar para parar. O dinheiro é público, é dinheiro de todos, né? Ainda mais hoje em dia, com essa história da pandemia, nós vemos uma necessidade do Estado na vida das pessoas. É fundamental que o Estado seja eficiente e que seja efetivo nas suas políticas, sob pena do caos. Como está? Eu fui ao centro, né, essa semana, está o caos, é uma situação muito crítica social, né? E o Estado precisa estar presente. E para estar presente precisa ter dinheiro, né, Marcos? E o dinheiro precisa ser bem gasto. E aí, Adib, surge uma outra questão. Nós temos um problema de corrupção e temos um problema de gestão, né, de definição de políticas públicas. Há poucos anos atrás, nós fizemos aqui uma Copa do Mundo, promovemos aqui uma Copa do Mundo, construímos 12 estádios, cada um deles com mais de R$1 bilhão. Nós tivemos uma Olimpíada. Eu lembro que teve o Pan-Americano, né, que é antes da Olimpíada, foi construído aquele de bicicleta, o local onde corre, velódromo, acho que chama, local onde corre bicicletas no Rio de Janeiro. Gastou os 40 milhões para reconstruir. Acabou de construir, acabou o Pan-Americano, derrubaram para construir outro, porque não atendia as especificações da Olimpíada. Foi feito 2 anos antes da Olimpíada, por um evento desportivo pré-Olimpíada, sem atender as exigências. Então, ao lado talvez, eu não sei nem qual o percentual maior do problema, ao lado da corrupção, essas decisões péssimas dos gestores públicos, né? Quando nós temos um povo empobrecido, nós temos um problema de infraestrutura que nós não conseguimos resolver, nós temos problemas demais no Brasil, e ficar brincando de fazer Copa do Mundo e Olimpíada. Então, presidente, na realidade, às vezes, o Mourão colocou muito bem, a gente precisaria fazer a verificação se algumas vezes é um erro, se às vezes é só uma incompetência, se às vezes é corrupção mesmo. O problema é que, em alguns casos, a incompetência ela vem como desculpa para a própria corrupção. Nós precisamos analisar, sim, a legalidade, a imoralidade, mas nós precisamos privilegiar aqui no Brasil um outro princípio da administração, que é o princípio da eficiência. Nós precisamos começar a analisar a qualidade do gasto público.
Não basta apenas dizer, olha, o gasto foi feito naquela situação. Eu preciso saber se esse gasto foi bem feito. Porque muitas vezes eu realizo a obra, eu preciso lá do velódromo, eu faço a obra, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter a Olimpíada. Então, por que não já fazer uma obra definitiva? A pergunta é, o recurso foi utilizado da melhor forma possível? É evidente que não dá para a gente fazer uma análise 20 anos depois com as informações que nós temos 20 anos depois. É preciso retroagir no tempo e fazer a análise com as informações da época. Mas, de qualquer forma, isso passou a ser uma desculpa para muitas obras mal acabadas, mal realizadas, mal planejadas. Muito dinheiro público utilizado e esbanjado, quando, na realidade, a população não tinha condições, o povo brasileiro, o erário, não tinha condições de injetar recursos, bilhões de reais, em obras faraônicas. Isso era feito por quê? Simplesmente porque era necessário fazer uma Olimpíada ou porque era necessário fazer a Copa do Mundo? Não. Nós vimos, lamentavelmente, com o passar do tempo e nas operações da Polícia Federal, que atrás de cada um desses contratos havia um desvio de recursos públicos. Ou seja, não era só a falta de eficiência, era também a corrupção permeando os atos da administração pública. Ou seja, eu gostaria de deixar um ponto importante que nós discutimos, Marcos, na época do lançamento da campanha Corrupção Não pela OAB. Por mais que nós tentemos criar meios, e nisso o Mourão tem razão, nós precisamos avançar nos meios de combate à corrupção, nas formas, na lei, na legislação, na tecnologia da informação. Mas eu acho que nós precisamos principalmente avançar enquanto pessoas humanas. Nós precisamos melhorar a qualidade do ser humano. Nós avançamos muito em tecnologia, em informática, na ciência, mas o que eu verifico é que nós não estamos caminhando enquanto seres humanos. Nós não estamos mais habituados a trocar ideias, a ouvir o outro, a tolerar uma opinião divergente, a conviver com alguém que pense de forma diversa. As agressões são mútuas, as pessoas não têm mais tolerância, as pessoas não têm mais respeito e, principalmente, as pessoas estão perdendo os valores. E perdendo valores, perdendo o respeito, perdendo a ética, os atos de corrupção acabam entrando na vida das pessoas, exatamente pela falta de valores, pela falta de respeito, pela falta de compreensão do que é o outro. Se eu não respeito aquele que está ao meu lado, se eu não respeito aquele que vive comigo, como é que eu vou ter respeito pelo dinheiro público, por aqueles que eu desconheço, por aqueles que eu não tenho compaixão alguma? Nós estamos regredindo enquanto pessoas humanas. Nós precisamos melhorar a educação das pessoas. As pessoas precisam crescer e evoluir tendo nojo, ojeriza à corrupção. As pessoas precisam ter vergonha de praticar atos de corrupção, de fazer parte de quadrilhas. Melhorando as pessoas, nós vamos facilitar a vida dos próprios órgãos de controle. Mais do que criar leis, precisamos criar seres humanos de melhor qualidade. Eu estou de acordo. Eu acho que eu confio na nossa capacidade de mudança cultural. Nós já vimos isso no passado, nós tivemos diversos temas mais simples ou mais complexos que nós conseguimos alterar. E a educação é base e a conscientização. Nós precisamos entender que dinheiro público não é algo abstrato, não é algo que pertence ao político. O dinheiro público é nosso. A gente fazia muito isso, Jorge, naqueles eventos. O dinheiro público é nosso e impacta na nossa rotina de vida. É o nosso filho que está numa escola que, às vezes, não tem melhores condições, porque o dinheiro da escola foi desviado para o bolso de alguém. É nosso pai ou nosso avô que vai prestar no hospital e nesse momento, no dia a dia, e não encontra o hospital aberto porque não conseguiu manter as instalações e assim por diante. E a rua, buraco da rua. A corrupção afeta a nossa vida diretamente. Não diz respeito a algo abstrato que está fora do nosso alcance. Não, diz respeito a gente. Nós vamos ter que acabar, nós fizemos um desconto aí por conta dessa queda que houve. Na questão dos gastos públicos, na segunda-feira, nós vamos fazer uma live, aliás, vai ter 2 lives segunda-feira. As duas têm relevância.
Na segunda-feira de manhã, eu convidei 2 cientistas para falarmos sobre números. Os números da pandemia. Como esses números, a transparência, a exatidão dos números é importante para a definição das políticas públicas, né? Nós não temos uma cultura de estatística. Quando nós falamos de investimentos bem feitos, nós falamos de investimentos feitos de forma adequada, no momento adequado, onde precisa, né? E as estatísticas podem nos fornecer isso. E tratando dos números da pandemia, o uso dos números pelos cientistas no combate sanitário da pandemia, pelos economistas, né? Para saber os impactos econômicos e do ponto de vista social também. Então, ficam todos convidados, uma live diferente. São 2 grandes cientistas e estaremos falando sobre os números. Números na pandemia e números na definição de políticas públicas. E à tarde, isso às 10. E às 17 nós vamos ter aquela que nós não conseguimos fazer ontem, pela impossibilidade de conexão por causa da internet, que é sobre buscar, e aí eu chamo a atenção muito para os 3, Jorge, Adib e Carlos. A minha intenção, eu convidei o historiador Marco Antônio Villa e o cientista político José Álvaro Moisés, para a gente tentar encontrar as nossas mazelas hoje, as raízes do passado, né? O nepotismo, o patrimonialismo, quando começa e de que forma isso foi visto ao longo do tempo, inclusive do ponto de vista das constituições, que talvez a melhor forma de você avançar nessa análise é exatamente olhar como as constituições foram promulgadas nos seus momentos. Nós tivemos 7 constituições ao longo do tempo, né? Uma época no Império e 6 republicanos, né? E a intenção, embora o tempo seja curto para 1 hora, nós vamos tentar discutir um pouco isso. A evolução da nossa democracia, mas a partir das constituições, mas um olhar procurando identificar a origem das nossas mazelas. Adib, Jorge e Mourão, obrigado por terem vindo participar desse debate. Vou marcar outros, eu vou passar a palavra para cada um para uma palavrinha final, mas já agradecendo muito a todos que estiveram conosco, acompanhando. Tem mais o Fábio de Souza Santos, o Luiz Henrique Oliveira, querido amigo, a Cris Fontana, o Odécio Teixeira Ramos, a Cristina Helena Castro, a Cássio Abdala, Yasmin Fernando Galo, a Vera Ramos, o Glaudeci Passador, a Rita Pontes, querida amiga, o José Tadeu Nóbrega, o Hudson Menezes, Sérgio Soares, outro amigo de Ubatuba, Ricardo Venturoso, outro grande amigo de Batatais, o José Tadeu Nóbrega, Jorge Marques, a Vilma Muniz Faria e o Márcio Cosati, ambos de Jundiaí, Márcio Quintiliano, a Silvana Lima, a Sueleide Pereira. Adib, obrigado, amigo. Marcos, eu que agradeço, é uma alegria muito grande revê-lo, estar com você, muito, muito feliz com essa live, muito feliz com o convite e mais ainda por estar com esses 2 grandes amigos, 2 grandes advogados, gigantes da advocacia pública, que é o Jorge Luffy Neto e o Carlos Mourão. Meu fraternal abraço a vocês e a todos aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir. Muito obrigado mesmo. Jorge, querido amigo, está se cuidando aí em casa? Estou, né? Afinal de contas, eu sou do grupo de risco, né, Marcos? Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer o convite, Marcos, te parabenizar novamente por essas lives que são tão importantes nesse momento de pandemia, para que nós possamos fortalecer a cidadania, diminuir a desigualdade social. Esse é um fator que tem agravado e muito os efeitos nefastos da pandemia, da Covid-19. Parabéns, Jorge. Nós precisamos encontrar meios de reduzir essa desigualdade social que é vergonhosa em nosso país. Gostaria de agradecer muito a honra de participar dessa reunião, desse bate-papo, com o professor Adib Kassuf Saad, meu primo, irmão, o querido amigo Carlos Mourão, um grande procurador do município, que engrandece muito a advocacia pública. E gostaria de agradecer novamente, Marcos, por essa oportunidade. Eu queria fazer uma especial, já que ele está nos assistindo, uma especial
referência ao professor Márcio Camarosano, que participou ativamente da elaboração das propostas da campanha Corrupção Não, e é um grande professor, um grande cidadão. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado, Jorge. E Mourão, querido amigo também, obrigado por atender o convite, parabéns pelo seu trabalho e comemorando ainda essa luta, essa vitória da luta do Supremo de hoje. Marcos, eu que agradeço a honra de participar com a Adib, que é uma pessoa especial, fantástica, um ser humano muito especial, um espírito elevado e, além de um competente advogado administrativista de alta qualidade, e meu grande amigo, Jorge Luff, que é uma pessoa que eu tenho carinho e que sempre foi muito parceiro da advocacia pública, sempre esteve muito do nosso lado. E a você, Marcos, pela amizade, pela inteligência, pela competência que você, tudo que você faz, tudo que você leva à frente, as coisas acontecem, e essas lives são importantes. Mostra isso aí, a sua competência, como você consegue agregar tantas pessoas relevantes na sociedade para a gente ouvir e aprender e desenvolver e entender um pouco o que está acontecendo no mundo. Obrigado, Marcos, pela sua oportunidade. Obrigado, meus amigos. Obrigado também a Marina Medalha, a Silvana Lima, que está dizendo que está mandando o Heleno, o grande amigo Heleno, está mandando um abraço, e a Ernestina Costa, que diz: não vejo saída para acabar ou reduzir a corrupção. Eu confesso que eu vejo, sim. Confio muito nisso. Acho que nós pecamos no nosso país exatamente pelas ausências democráticas, e se nós tivermos a capacidade de continuar vivendo numa democracia, defendendo os valores democráticos, um dos aspectos que serão, que de tantos outros que nós progrediremos, será, sem dúvida nenhuma, valorizar a nossa República e a ideia de que os espaços públicos, o dinheiro público pertence a todos nós. Forte abraço a todos. Obrigado, queridos. Bom final de semana. Obrigado. Um abraço. Obrigado, igualmente.